Se você está pensando em comprar imóvel neste ano de 2022, calma, nesse vídeo eu tenho algumas dicas importantes e algumas informações que eu sugiro que você fique bem atento. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui no canal do Portal VGV, trazendo mais um vídeo sobre mercado imobiliário, neste espaço onde todos os dias à noite a gente debate o tema imóvel. Se você tem interesse em imóveis de uma forma geral, já te convido a se inscrever aqui no canal. Bom, no ano passado eu gravei um vídeo de uma forma totalmente despretensiosa, prestando algumas informações e algumas orientações para algumas pessoas que estavam querendo comprar imóvel. Eu percebi que muitas das pessoas que acompanham aqui o canal estavam fazendo perguntas que eram perguntas muito recorrentes e muita gente estava tomando decisões erradas porque não estava sabendo avaliar determinados critérios e determinados aspectos. Esse vídeo ele viralizou, passou de 100 mil visualizações, acabou sendo um sucesso aqui no YouTube e eu resolvi gravar um novo vídeo atualizado pensando neste ano de 2022. Se você está pensando em comprar imóvel neste ano, fique muito atento ao que eu vou dizer. Em primeiro lugar, qual que é a situação do mercado imobiliário como um todo? Essa é uma das coisas que quem está querendo comprar imóvel, mais especificamente quem está querendo comprar o seu primeiro imóvel, nem sempre tem conhecimento. Afinal de contas, não acompanha com frequência o mercado imobiliário e muitas vezes não sabe, poxa, mas o imóvel está caro, o imóvel está barato, está uma boa hora para comprar, não está uma boa hora para comprar e acaba ficando ali meio perdida. Então eu queria começar esse vídeo falando um pouco a respeito disso. O mercado imobiliário brasileiro ele passa hoje por um excelente momento. E por que ele passa por um excelente momento? Primeiro porque nós temos uma grande demanda por imóveis, ou seja, nós temos muitas pessoas que estão querendo comprar o imóvel. Isso por si só já deixa o mercado bem aquecido, isso por si só já deixa o mercado ali muito quente. Nós temos no Brasil um grande déficit habitacional, ou seja, uma grande quantidade de pessoas que não têm um imóvel está querendo comprar um imóvel, pessoas que moram de locação, pessoas que estão em uma situação de coabitação, que moram com os pais, que moram, enfim, no fundo das casas, da casa da sogra, enfim, pessoas que não têm o próprio imóvel estão buscando esse imóvel e nós também temos um grande volume de pessoas que depois de todo esse período que nós passamos de isolamento social e de quarentena, acabaram julgando que precisam de um novo imóvel, acabaram enxergando que o imóvel onde elas estão não é um imóvel tão adequado às suas necessidades e por isso se motivaram a fazer a busca por esse imóvel. Esse é o primeiro aspecto que já deixa o mercado imobiliário ali um pouco mais aquecido, um pouco mais quente, fazendo com que a procura por imóvel ela aumente bastante e ela se mantenha muito elevada. Esse é o primeiro aspecto que você precisa avaliar. O segundo aspecto que você precisa avaliar e que ainda caracteriza um bom momento do mercado imobiliário é que nos últimos 2 anos nós passamos por um fenômeno, um movimento aí muito atípico que fez com que a taxa de juros ela caísse para o menor patamar da história. Quando foi lá em 2020 que a pandemia começou, o Banco Central, não só do Brasil, mas ao redor do mundo, muitos bancos centrais fizeram isso, reduziram as taxas de juros, taxa básica de juros da economia, no caso do Brasil a taxa Selic, acabou sendo reduzida e chegou no menor patamar da história. E o que isso faz com o mercado imobiliário? A Selic ela está diretamente ligada com o custo do crédito e quando essa taxa ela cai, geralmente a taxa dos outros financiamentos também cai porque o custo de captação do banco ele também se reduz. O mesmo acontece no oposto, quando a Selic sobe, o custo da taxa final dos financiamentos ele acaba subindo. E nos últimos 2 anos a gente percebeu que com a Selic tão baixa, isso acabou abrindo um caminho para que muitas pessoas tivessem condições de fazer a aquisição do seu imóvel. O financiamento imobiliário ele ficou muito mais acessível. Isso significa que o valor da parcela que você paga, nesses anos anteriores onde a taxa estava mais baixa, o valor dessa parcela ficou menor e começou a caber no bolso de mais pessoas. E também significa que o volume de crédito que o banco disponibiliza para você, com a taxa de juros menor, esse volume acaba sendo maior, ou seja, o banco acaba te dando mais dinheiro quando a taxa está mais baixa e com isso você consegue comprar um imóvel melhor ou simplesmente consegue comprar um imóvel. Acontece que de meados do ano passado para cá, esse movimento de queda da taxa de juros, ele começou a se inverter. E a taxa de juros que estava muito baixa, ela começou um processo de escalada. Ou seja, o Banco Central começou a elevar a taxa Selic e os bancos, pouco a pouco, eles foram ali paulatinamente também aumentando as taxas de juros para o consumidor final.
Portanto, hoje nós estamos vivendo um cenário onde a taxa de juros para o financiamento imobiliário é uma taxa que ela já está mais alta. E a tendência, para você que está querendo comprar o imóvel este ano, preste muita atenção, a tendência é que essa taxa de juros ela continue subindo, pelo menos enquanto nós tivermos a inflação tão alta enquanto nós estamos vendo e o Banco Central tendo que aumentar a taxa Selic para ajudar a conter a inflação. A expectativa, pelo menos aí até lá para uns 10 meses à frente, pelo menos até outubro, até setembro, a gente não tem essa resposta exata, mas a expectativa é que a maior parte desse ano de 2022 a gente siga vendo uma elevação da taxa de juros ou talvez uma manutenção da taxa de juros, mas não veremos uma queda, pelo menos não é o que está previsto de acontecer. Portanto, se você está planejando a compra do seu imóvel, esse é o aspecto que eu diria que você precisa ficar mais de olho, que é a taxa de juros e as condições de financiamento. Talvez aquele financiamento que você veja que está disponível para você agora, no início do ano, com determinada taxa de juros, se você for ver esse mesmo financiamento mais para o meio do ano, talvez esse financiamento ele já esteja mais caro, a parcela mais alta, ou quem sabe, dependendo da sua renda, o montante que o banco vai disponibilizar de crédito para você acabe sendo menor. Fique muito atento a isso para que você consiga tomar sua decisão dentro daquilo que seja possível e na hora certa, avaliando este quesito. Outro aspecto que você precisa avaliar é com relação ao preço dos imóveis. E para falar sobre o preço dos imóveis, eu vou dividir essa fala em duas partes. Primeiro falando então dos imóveis prontos, tanto novos quanto usados. O que a gente percebeu com o preço dos imóveis? Nesses últimos anos, com toda essa grande demanda por imóveis, com toda essa grande procura, com toda essa grande busca por imóveis e com todo esse ambiente favorável para aquisição, taxas de juros baixas, financiamento disponível e todo esse ambiente que favorecia a aquisição dos imóveis, nós percebemos que o preço dos imóveis ele se valorizou e se valorizou bastante. Como diz aí a lei da oferta e da demanda, quanto maior a demanda e menor a oferta, o que acontece com os preços? Eles tendem a subir e foi exatamente o que aconteceu. Então nós vimos nos últimos 2 anos o preço dos imóveis aumentarem numa proporção realmente muito grande. Isso fez com que muitas pessoas, por mais que tivessem as condições ideais para a compra, não conseguissem fazer a aquisição porque o valor acabou ficando fora do orçamento. E o que a gente está vendo no caso de imóveis prontos, tanto novos quanto usados, para esse ano de 2022? A gente começa a perceber que com essa restrição um pouco maior de crédito, o volume de transações imobiliárias ele deve diminuir. Isso acaba abrindo margem para que os proprietários desses imóveis eles possam negociar um pouquinho melhor. Então essa escalada de preços, a gente vai ver um freio nessa escalada de preços. Não estou falando que o valor dos imóveis vai cair, porém, estou falando que ele não deve continuar subindo nessa proporção e muitas vezes, inclusive, deve abrir ali uma margem para negociação. Eu não diria para você espere o preço cair, porque isso é muito improvável de acontecer. Porém, eu diria para você, se você está de olho no imóvel, seja ele novo, pronto ou usado, negocie. Faça ali uma oferta para o proprietário, porque o proprietário vai saber avaliar se aquela oferta que você está colocando atende ou não atende a necessidade dele e talvez você acabe encontrando um melhor negócio do que simplesmente comprar pelo preço que está anunciado. Então, negocie, porque pode ser que você tenha ali uma boa margem para fazer um bom negócio. Segunda parte falando do preço dos imóveis, agora falando dos imóveis na planta. Os imóveis na planta ou os imóveis em construção, os famosos lançamentos imobiliários. Devido a todo esse desarranjo das economias, inflação, alta das commodities, falta de insumos básicos da construção, desabastecimento da cadeia produtiva, enfim, uma série de coisas aconteceu nas economias globais que acabaram fazendo com que o custo de construção aumentasse muito. Não só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro, inclusive ainda vem acontecendo, mas o fato é que o custo de construção ele aumentou demais. Então elementos básicos como aço, como cimento, como condutores elétricos, enfim, tudo que você pode imaginar dentro de uma obra teve um aumento de preços. E isso fez com que os imóveis anunciados ali na planta, os imóveis que ainda estão sendo construídos, eles também aumentassem de preço, porque geralmente o valor que você compra esses imóveis, ele passa por uma correção do INCC,
para manter ali a viabilidade daquela obra e para garantir que você vai receber a sua obra da maneira como você comprou, com todos os materiais, com toda a qualidade que lhe foi prometida. Então, o valor dos imóveis na planta e em construção, esses sim estão bem mais altos e devem continuar aumentando porque ainda estamos num cenário de inflação da construção. Ainda estamos num cenário onde o custo de construção está elevado. Expectativa é que isso comece a se acomodar nesse ano e a gente perceba também que esse aumento ele pare nessa escalada e comece a ficar ali dentro da normalidade do que sempre foi. Não estou dizendo que vai cair para o patamar que era antes da pandemia, porém veremos ali que essa alta muito desenfreada ela deve parar. Se você está pensando em comprar imóvel na planta, o que eu diria para você é: olhe muito bem o valor final dos imóveis e se prepare para uma eventual correção ao longo da obra. Não ache que essa correção é negativa, porque ela não é, porque de certa forma aquilo que você está pagando a mais de correção está sendo incorporado no valor do seu imóvel e também está valorizando ali o seu investimento. Muita gente acha que é um absurdo o INCC aumentar, é muito ruim todo mês a minha prestação do apartamento comprado na planta aumentar. Eu falo, não necessariamente. Pode ser que isso ajude a proteger inclusive o valor do seu capital diante desse cenário de inflação tão louco que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Inclusive, falando sobre esse aspecto de imóvel na planta, se você tem o objetivo de comprar imóvel na planta, lá no nosso outro canal que se chama Antes das Chaves, a gente tem uma playlist exclusiva que fala o passo a passo de tudo que você precisa olhar para fazer a compra de um imóvel na planta com segurança. Se você tem interesse nesse tema, eu vou deixar aqui no card um link para que você possa acompanhar. E um outro aspecto que você deve avaliar se você for comprar um imóvel com financiamento imobiliário é com relação ao tipo de financiamento imobiliário que porventura você vai escolher. Eu sempre recomendo para que faça bastante simulação de financiamento imobiliário e compare entre todas as linhas disponíveis, mas também compare entre diferentes produtos financeiros disponíveis. Lá no ano passado, eu falei sobre isso no vídeo do ano passado, muita gente estava fazendo a escolha de um financiamento imobiliário com juros corrigidos pela caderneta de poupança, ou seja, juros que depois que você compra, o valor da prestação ele é variável de acordo com o rendimento da caderneta de poupança. E muita gente fez a escolha por esse tipo de financiamento olhando somente o início, olhando somente a primeira parcela, que era uma parcela que ficava mais baixa, mas não teve a instrução suficiente para entender que, à medida que a taxa de juros fosse subindo, essa parcela também iria subindo. E o que aconteceu? Muita gente acabou se ferrando com esse financiamento porque não planejou corretamente e começou a ver as parcelas aí aumentarem demais o valor mensal. Então, se você vai comprar um imóvel nesse ano, é importante você entender que esse financiamento com os juros corrigidos pela caderneta de poupança, nesse ano já é o contrário. Por quê? Porque ele já está no teto. Ele já está no teto. Então, se a Selic aumentar mais, as parcelas não vão aumentar conforme aconteceu no ano passado. E muito pelo contrário, se por acaso a Selic cair, o que vai acontecer? As parcelas vão cair. Se você quiser saber mais em detalhes sobre esse assunto específico, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde a gente fala sobre esse financiamento para esse ano de 2022. Não vou abordar muito esse assunto aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Mas o fato é que você precisa analisar de uma forma mais completa de tudo isso. Já outros financiamentos pós-fixados, porém com correção, por exemplo, pelo IPCA, eu recomendaria para que você tome cuidado. Por quê? O IPCA está diretamente ligado à inflação e essa sim continua subindo, então ele pode ser um financiamento ainda perigoso. Recomendo que, para tomar a melhor decisão, você converse com um correspondente bancário, além de um bom corretor de imóveis. São dois profissionais essenciais para a compra segura do imóvel. E por fim, para finalizar esse vídeo que já ficou muito longo, eu diria para você: calma, não precisa ter pressa, bons momentos acontecem a todo momento, sobretudo avalie as suas condições pessoais de fazer ou não fazer a aquisição de um imóvel. A gente muitas vezes fica pensando, olha, eu preciso aproveitar esse momento, eu preciso correr para comprar o imóvel porque o juro está subindo, eu preciso aproveitar porque o imóvel ainda não subiu de preço. Eu costumo falar para todo mundo, o melhor momento para comprar imóvel é aquele que você pode. Não é necessariamente quando o juro está mais baixo, não é necessariamente quando o imóvel está mais barato. O melhor momento para comprar imóvel é quando você está pronto para fazer essa aquisição.
é quando você tem uma segurança de que você vai poder arcar com aquele compromisso. É quando você tem um bom horizonte profissional, quando você não está em risco, se você talvez pode perder o seu emprego ou pode não perder o seu emprego, enfim. É quando você se sente seguro para fazer essa aquisição. Se você se considera pronto, esse ainda é um bom momento para a compra do imóvel, mas se você não se considera pronto, não precisa se desesperar, não precisa se frustrar, porque bons momentos eles vão e voltam, eles acontecem a todo tempo e o mais importante é que você esteja realmente pronto e seguro para fazer essa aquisição. E como uma dica final, eu vou deixar aqui no card a dica para o nosso outro canal que se chama Antes das Chaves, que é um canal que fala o passo a passo para a compra segura do imóvel, com playlists que mostram exatamente tudo aquilo que você precisa avaliar, se você quer comprar um imóvel pronto, se você quer comprar um imóvel usado, se você quer comprar um apartamento na planta, se você quer comprar um terreno ou um lote, enfim. Dependendo do tipo de imóvel que você quer comprar, a gente tem playlists organizadas que vão falar para você exatamente o que você precisa fazer passo a passo para não errar naquela que deve ser a maior compra da sua vida. Te convido a conhecer o canal, recomendar para outras pessoas que você conhece que estão ali no processo de busca por imóvel para que todo mundo possa fazer bons negócios. E se você tem interesse no mercado imobiliário de alguma forma, se inscreve aqui também no canal do Portal VGV, porque aqui todo dia de noite eu estou falando sobre imóvel, sobre mercado imobiliário, sobre oportunidades, sobre tendências, dando dicas para quem quer comprar, para quem quer vender, para quem constrói, para quem incorpora, para quem investe, enfim, para todo mundo que faz parte desse mercado que eu venho dedicando a minha vida há mais de uma década. Beleza, pessoal? Grande abraço!